Bom dia para todo mundo. A gente vai começar mais uma live aqui de domingo, nossa live 939. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é a leveza da vida começa na mente. E aí tem bastante assunto para a gente discorrer, então eu peço para que você pegue o seu papel e sua caneta, o seu copo com água, o seu chazinho, o seu café, para a gente começar essa nossa conversa de domingo. Antes eu preciso passar uns recados para todos. Então essa live vai ficar salva, ela vai ficar lá no YouTube. Depois a gente faz a edição e sobe ela para o YouTube, então provavelmente amanhã já vai estar lá disponível. E aí, quando você acessar essa live, você lembra de compartilhar para as pessoas que você ama e que faz sentido, né? Se fez sentido para você e te trouxe um bem-estar, então você compartilha essa informação para frente. Lembra de curtir a live, de curtir o vídeo e de salvar, de mandar, né, para as pessoas. Além desse compartilhamento, se inscreve no canal, que isso vai ajudar a gente a continuar esse trabalho aqui, ofertando isso para vocês de forma gratuita. Então, se isso fizer sentido para você, toque adiante. Então, a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente já viu nas últimas 3 lives que a gente fez, porque todos os assuntos eles vão se encaixando, eles vão se conectando, né? Então a gente vai recapitular o que a gente já viu. Então na primeira live nós falamos sobre a pele e como e como que essa pele reflete a nossa energia interna. Então a gente falou sobre as alergias, a gente falou sobre o nosso estado emocional, como ele reflete na nossa pele, né, o nosso humor, e tudo isso estava ali conectado nessa informação. Depois a gente falou sobre como acolher a raiva. Então a gente foi falando dos mecanismos que nós utilizamos para acessar essa raiva, como que essa raiva funciona dentro da gente, então os nossos humores, né? A gente conectou isso com o Ayurveda, então os humores do Ayurveda falam muito sobre como a gente é. E também trouxemos, a gente deu uma continuidade, então na live 3 a gente fez uma continuidade do Acolhendo a Sua Raiva, e foi onde a gente começou a entender que o corpo, ele absorve essa energia, o corpo ele conecta com essa energia, então é a partir dele que a gente começa a expressar no mundo aquilo que a gente está sentindo de forma interna. Então, foi mais ou menos isso que a gente trabalhou até aqui. Se você ficou com dúvida, você pode mandar para mim mensagens ou por direct, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp. Eu vou respondendo a vocês. Posso fazer novos vídeos para responder essas dúvidas. Eu sei que eu estou devendo o vídeo do café. Não se preocupe, porque eu vou fazer uma animação, vou fazer um vídeo só para falar sobre o porquê não tomar o café em jejum, que gerou muita polêmica. Então, eu recebi várias mensagens e eu vou esclarecer isso para vocês de uma forma mais didática possível, para que fique claro e a pessoa entenda que, não é só porque não pode, né? Existe todo um contexto aí, e eu acho que o bacana da gente estudar é que a gente pode colocar isso pro mundo e explicando o porquê das coisas. E aí sim, depois que você entender os porquês, você vai ver se faz sentido para você ou não, ok? E aí a gente vai começar a nossa live de hoje falando sobre relacionamento. Aí você vai pensar, nossa, mas o que isso tem a ver com leveza na vida? Começa na mente. A gente não pode esquecer que a nossa vida é relacionamento. Eu me relaciono com você que está aí me assistindo, eu me relaciono com as pessoas que moram comigo, eu me relaciono com os meus pais, com minha mãe, com a minha família, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Tudo na vida é relacionamento. E a gente está o tempo todo trocando com essas pessoas. A gente está o tempo todo interagindo com essas pessoas. E o que acontece dentro dessas interações? Quando a gente está interagindo com essas pessoas, a gente muitas vezes está agindo no automático, a gente não percebe a forma como nós somos e reagimos a essas pessoas. Então é muito interessante quando a gente começa a prestar atenção na forma como a gente faz as coisas. É aí que é o pulo do gato.
o como você faz, é o que vai determinar muitas vezes como vai ser essa relação. E aí, tô acompanhando aqui a minha lista, senão eu esqueço do que eu preciso falar para vocês. E como é que a gente pode fazer para melhorar essas relações? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que são de difícil convivência e que você deu graças a Deus que está em pandemia e aí você não precisa estar com essas pessoas, né? Mais do que o necessário. Então, não estou aqui dizendo que você precisa estar com todas as pessoas, que você precisa estar com todas elas. Mas são pessoas que fazem parte do seu convívio, fazem parte do seu relacionamento e muitas vezes não são diretamente a você. Mas essas pessoas, elas se relacionam com aqueles que você ama e de forma indireta você vai precisar lidar com essas pessoas, né? Você não consegue fugir de todos e ir para a caverna. Então, como você começa a entender o que você faz, quais os padrões que você traz de mente, de mentalidade, da forma como você olha para o mundo, você começa a olhar essas outras pessoas por essa mesma ótica, que elas também são diferentes de mim e que pensam de forma diferente. Então eu começo a desenhar o modo que essa pessoa pensa. Só que eu só consigo fazer isso para o outro quando eu faço isso comigo. Então eu começo devagar e eu vou desenhando isso. E eu trouxe um esqueminha aqui desenhado, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente entende isso, tá? De uma forma mais prática. Então, quando a gente passa a entender como é que a nossa mente funciona, o que acontece, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Então, se você fechar os seus olhos agora e lembrar de uma situação que você viveu, agora pode ser recente, em que a pessoa que você estava ali conversando, né? Essa pessoa, de alguma forma, ela te tirou do teu centro, né? Ela disse talvez coisas que você não gostou, ou ela tem atitudes e comportamentos que você não concorda, então você simplesmente ouviu a pessoa falar aquilo e aquilo que ela disse, a partir do momento que você ouviu, dentro do seu cérebro você foi colocando as coisas em caixinhas e aquilo que a pessoa falou se transforma aqui dentro numa sensação, tá? Então, você tem lá, a pessoa fala uma coisa e você traz uma sensação para dentro de você. Quando a gente faz isso, é como se a gente disparasse uma reação em cadeia. Sabe quando você tem aquela pilha de dominós desenhados, assim, que você dá um peteleco e vai caindo, caindo? É exatamente isso que acontece com a gente. Há um disparo interno. Então, a gente vai acessando um monte de informações, memórias, sensações, e a gente vai construindo na nossa cabeça aquilo que a pessoa está dizendo. E por que a gente diz que é real? Porque a gente sente no corpo físico. A gente traz isso para o corpo físico e gera uma sensação. Então, a sensação, ela é real. O nosso cérebro interpreta como, uau, isso de fato está acontecendo. Porém, já aconteceu com você, de você conversar com a pessoa e a pessoa falar, nossa, mas não foi isso que eu disse. Não, se você entendeu errado, eu não falei muito, não foi muito bem isso que eu falei. Então, a forma como você ouviu, a forma como você recebeu aquilo, você dentro da sua cabeça, de acordo com os seus mapas, de acordo com a forma como você vê o mundo, com as crenças e memórias e traumas e dores, você às vezes muda algumas posições das palavras, muitas vezes, e isso acaba gerando uma sensação interna diferente. Pensa aí se com você isso já aconteceu, porque eu era a rainha de distorcer as coisas, né? Então, quando a gente faz isso, o que acontece, tá? Eu vou virar a câmera, vamos ver se vai dar certo isso aqui, porque eu nunca testei, então pera lá. Estão enxergando esse desenho? Ok. Então, como é que funciona? A gente observa um comportamento externo. Então, é aquele diálogo com aquela pessoa difícil ou
o seu filho faz alguma coisa que te deixa muito brava, seu marido não atende aquela sua expectativa, ele tem um comportamento, a sua mãe, a sua sogra, no seu trabalho, algo acontece externamente. O que acontece? Dentro de você, você vai ter uma resposta interna. Essa resposta interna pode ser o coração acelerar, pode ser um frio na barriga, pode ser um arrepio nas costas, pode ser uma pontada na cabeça, pode ser uma dor de estômago, pode ser várias respostas internas que você vai ter, que são sensações. Essa sua resposta vai desencadear um comportamento externo. E que comportamento é esse? Você pode responder de forma grosseira, você pode agredir a pessoa, né, com palavras, você pode mudar a sua fisionomia, você pode gesticular. E esse seu comportamento externo vai gerar na outra pessoa que está recebendo uma resposta interna exatamente igual à sua. E como é que você acha que essa pessoa vai reagir para você? Ela vai te devolver com comportamento externo também. E é onde a briga começa, onde os relacionamentos deixam de funcionar, porque a comunicação, ela tem ruído nessa comunicação. A forma como você está comunicando é externando muitas vezes aquilo que você está sentindo e você não parou às vezes para fazer uma análise se essa resposta é real, se de fato o que você está vendo é o que de fato está acontecendo. Então, vamos voltar lá. Então, acontece algo externamente, eu tenho uma resposta interna no meu corpo físico, que pode me gerar dor, pode gerar desconforto, mal-estar, me ativar memórias na minha mente de coisas que eu já passei exatamente semelhantes. Então, se eu já passei por algo semelhante, quer dizer que isso está se repetindo. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso. Essa minha resposta interna faz com que eu tenha um comportamento externo, seja uma agressão física, verbal, gesticular, mudar minha expressão, né? Eu vejo adultos até bater o pé, já vi. E aí esse comportamento externo vai fazer com que eu dê para esta pessoa uma resposta. Através do meu comportamento, essa pessoa vai sentir dentro dela as mesmas coisas que eu senti. E ela vai me devolver. E esse ciclo, ele se perpetua e continua. Então, os casamentos muitas vezes estão rodando aqui. Às vezes, as relações estão aqui. As amizades, os negócios estão rodando nesse ciclo. Alguém precisa fazer o quê? A quebra do ciclo. Então, a gente vai conversar hoje como que a gente quebra esse ciclo aqui, dessa comunicação ruim e dessas sensações que são verdadeiras, porque quem sente é o corpo, então se o corpo está sentindo, é real. A gente traz essa informação para o cérebro de tipo, nossa, isso é real. Não, eu senti o arrepio, eu senti a dor, né? Essa dor é física, então essa dor é verdadeira. Então a gente não vai estar aqui para dizer se a dor é mentira ou real, não, verdadeira ou não. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho de como isso acontece dentro da cabeça da gente e é você responsável por fazer essa quebra. Ok, vou virar aqui a câmera e vocês me mandam coração para eu saber se vocês entenderam essa explicação. Que bom que vai ficar salva, porque aí depois você pode voltar lá e entender ou me mandar pergunta se você não entendeu isso. Então, o que acontece dentro da nossa cabeça? Ela é muito louca, né? Que nem diz uma amiga, é muito louca. A gente tem essa capacidade de criar dentro da mente, né? Histórias. A gente cria histórias dentro da nossa cabeça. E são histórias tão reais que a gente acredita. E às vezes vai passando o tempo, você se permite, você se dá um crédito para você mesmo para tentar desconstruir essa história, né? Fazer a engenharia reversa dela. E muitas vezes a gente acaba descobrindo de que nossas ações foram equivocadas, de que não era bem aquilo que a pessoa queria mostrar para mim, não era aquilo que ela queria me entregar, mas foi aquilo que eu recebi. E aí a gente tem esse disparo aí de situações e sensações no corpo que gera dentro da gente
confirmações de que a nossa ideia tá certa. Então, para entender tudo isso, como é que aconteceu então? Essa resposta interna, ela tem... Essa resposta que a gente sentiu pelaquilo que o outro trouxe, que vem de fora, a gente precisa parar e desenhar isso. Porque na hora que eu faço isso e respiro para entender, né? Então, a coisa tá acontecendo, tá fervendo ali, a gente chama de posição do observador. Tente sair da situação. E não é para sentar no lugar do outro, não no primeiro momento, mas assiste as coisas acontecendo ali. Saia da situação, porque muitas vezes quando você está dentro da situação, quem está acolhendo aquela situação é a sua criança ferida, muitas vezes. Às vezes quem está acolhendo a situação é a mulher traída, é a funcionária não reconhecida, é a mulher que não recebe atenção. Então são papéis que a gente usa para viver no mundo e a gente acredita que a gente é esses papéis, né? E esses papéis, eles são só papéis, né? A gente não é isso. Então, a gente vai sempre ocupar 3 lugares na hora que esse ciclo tá acontecendo. Ou eu vou usar a minha parte vítima para aquela situação, ou eu uso a minha parte algoz para aquela situação, né? Então, ou eu sou a vítima, ou eu sou o algoz, ou eu sou o herói da situação. Porque eu quero resolver, porque eu sei como é que eu posso te ajudar, porque eu sei o que é melhor para você, né? Quem nunca, né? Fez isso por outras pessoas e fizeram com a gente também. E em nenhum momento a gente parou muitas vezes para analisar, porque às vezes falta algo dentro da gente onde a gente não se sente capaz de resolver, capaz de tomar decisões, capaz de meter as caras e fazer, mesmo que vá para um outro lugar que você não queira, né? Então, assumir esses riscos nos coloca muitas vezes nessa posição de responsáveis. Então, dentro desses 3 papéis de vítima, algoz ou herói, qual é o melhor papel para eu estar? Seria o neutro, né? O meu professor Hilário Trigo que fala, esses papéis não são você, isso é uma criação, né, que você faz de você mesmo. E então, quando você não está nesses papéis, aonde você está? Então, pensa aí onde é que você se coloca nessa hora. Tente estar no neutro. E quando eu sento no lugar que é neutro, eu não julgo, eu não critico, eu simplesmente observo aquilo que está acontecendo e olho. Eu simplesmente olho sem tentar trazer soluções para aquilo. Já percebeu como tudo que está acontecendo tem uma solução? Você já achou uma solução para a situação econômica, para a questão da vacina, tudo que está acontecendo no mundo? Todo mundo já tem uma solução. A gente só não pergunta para o outro se essa solução também é boa para ele. A gente só quer que essa solução, que é a nossa, prevaleça. Então a gente está vivendo num momento onde isso está muito forte. Né? Muitas vontades querem ser atendidas, né? Que nem diz uma professora minha, muita querência querendo aí acontecer. Então essa querência não vai ser atendida para todos, né? E alguém não vai ficar feliz com isso. Então como é que vai ser essa resposta interna, esse comportamento externo? Você vai devolver com ódio, vai devolver com briga, vai devolver com intolerância, ou você vai simplesmente concordar com o outro como ele é? Concordar com aquela situação. E quando eu concordo, eu concordo. Eu concordo com aquilo. Eu não quero mudar aquilo. Eu não quero mudar o outro. Não é? Então, vamos voltar lá. Então, como é que a gente, na hora que está acontecendo esse ciclo, quem em mim recebe essas coisas? Como é que eu percebo isso que está acontecendo? Então, a gente vai usar os nossos 5 sentidos para perceber. Os nossos 5 sentidos é que nos coloca no mundo, é ele que faz com que a gente perceba tudo que está acontecendo. Então, muitas vezes os 5 sentidos, eles te enganam, nos engana, né? Ele distorce as coisas, muitas vezes. Não é bem aquilo que você viu, porque às vezes você vê uma cena e a tua mente já cria toda uma história para aquilo, e às vezes nem é aquilo lá. Então, o que acontece? Os nossos sentidos, eles estão o tempo inteiro captando informações. Bilhões de informações ao longo do dia. Só que se a gente ficar o tempo inteiro dando permissão para tudo que o nosso sentido
tá buscando, a gente vai entra em colapso. Por isso que esse detox de rede social, ficar na natureza, né, olhar o mar, o horizonte, é uma forma de você descansar o teu olhar. Você passa muitas vezes horas no computador, horas no celular e cansa. É muita informação que você está absorvendo ali e muitas vezes não está digerindo tudo aquilo. Então, essas informações que são passadas para o nosso cérebro, a gente vai absorver através dos nossos sentidos e a gente vai categorizar, porque o nosso cérebro é muito inteligente, ele não vai dar conta de absorver tudo. Então, o que ele faz? Ele categoriza. E na hora que ele vai categorizar, ele vai selecionar aquilo que para ele lhe é familiar e é fácil dele conviver. Então, a gente fala que isso são os nossos filtros. Então, você vai filtrar aquela informação que chega. Então, as notícias que estão acontecendo no nosso momento presente, atual, global, a gente precisa filtrar essas informações. E como é que eu faço o processo de filtro? Eu pego a informação, vou comparar com uma outra fonte, busco uma terceira, quarta fonte, comparo com aquele tema que está sendo me trazido aqui hoje, por exemplo, você vai comparar com outro autor, eu posso te passar as referências bibliográficas para que você possa buscar. Tem uma mistura de Ayurveda com programação neurolinguística? Claro que tem, porque você que me conhece sabe que eu misturo, né, gente? Não consigo trabalhar numa coisa só. Então, quais são as formas como eu represento o que está acontecendo? A gente tem um sistema representacional aqui dentro do nosso cérebro maravilhoso, onde a nossa mente ela vai começar a representar aquilo que ela vê. Então, algumas informações que você lê tem um disparo na hora, ela dispara um gatilho de raiva dentro de você. E é tanta raiva que você não aguenta só ler aquilo, você tem que escrever sobre aquilo. E além de escrever, você compartilha com um monte de gente aquilo, porque para você é muito importante essa sua opinião diante daquilo que você está lendo. É revoltante, então eu preciso colocar para fora aquilo. E é o que a gente está vivendo hoje, está todo mundo colocando para fora, porque ninguém está dando conta de lidar com essas questões aqui dentro, que é o que nós deveríamos estar fazendo. Tudo que está acontecendo fora eu preciso trazer para dentro e olhar para mim. Só que é muito mais fácil eu olhar para a vida do outro, né, gente? Claro, é mais fácil eu trabalhar o outro do que me trabalhar. Para quê? Não preciso. Então, o que a nossa mente faz? Então, ela vai, ou ela omite, ou ela distorce, ou ela generaliza. Dani, que loucura, o que é isso, né? Então, assim, já aconteceu com você de você pensa em algo, tá acontecendo alguma coisa ali, você pegou um pedaço da conversa, sabe aquela conversa de telefone que você só escuta um lado, a pessoa tá falando com alguém, você tá ali ouvindo a parte dela. A partir daquilo que você tá ouvindo dela, você já constrói na sua mente uma história. E quando a pessoa desliga o telefone, às vezes você começa a falar com ela e ela fica te olhando, tipo, nossa, de onde que ela tirou isso? Ela nem ouviu o que a outra pessoa falou. Esse é um exemplo, mas a gente tem vários exemplos em que o nosso ouvido, ele capta aquilo que ele quer ouvir, sabe? É surdo por conveniência, só escuta aquele que ele quer ouvir. É exatamente isso. Então, e você acaba muitas vezes tendo reações sem pensar diante disso. Não acredito que você está falando com essa pessoa, mas você nem sabe com quem eu estava falando. Então, quando o nosso cérebro está usando a omissão para aquilo que está acontecendo, nós tendemos a ter esse tipo de reação. A gente faz sem pensar, muitas vezes. Então, eu vou para casa. Você já está cansado, você está exausto. Isso não agora, né, gente? Mas em 2019, quando as pessoas iam para o trabalho e ficavam às vezes horas no trânsito, às vezes pegava estrada para trabalhar e fazia isso todos os dias, isso se torna uma rotina. E o nosso cérebro faz o que para economizar, né, energia? Porque ele é muito econômico, ele vai sempre buscar o menor caminho para que você economize essa energia. Então ele te coloca naquele automático de você chegar no lugar e falar, nossa, que caminho que eu fiz que eu nem lembro como é que eu cheguei aqui. Na hora que você sentou no carro e colocou, eu vou para esse lugar, você usou a omissão, porque você não teve a atenção para saber por que caminho você estava indo. Por isso que quando você chegou no destino, você não lembrou. Quando a gente trabalha a respiração consciente
e a gente começa a praticar estar no momento presente, a gente consegue saber sim que caminho que eu fiz. Nossa, aquela pessoa estava conversando sobre isso. Vou perguntar para ela se é de fato isso que eu estou pensando. E aí eu saio, aí eu entro na segunda parte, que é a generalização. O que é a generalização? Desculpa, antes da generalização, a distorção. A distorção é, eu acho que ele estava falando com aquela pessoa sobre aquele assunto. Eu acho. Eu não tenho certeza. Porque como ele falou tal palavra, ou ela disse tal palavra, me remete a uma situação que eu já vivi e eu sei que isso é aquilo. Olha que loucura que a gente faz para viver neste mundo. Olha como a gente complica o viver, que é simples demais. E a gente complica, porque o nosso cérebro distorce aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, sentar aqui e fazer essa live, por exemplo. Não vou fazer porque as pessoas podem não gostar. Porque pode não ter ninguém, 0 pessoas. Porque a pessoa A, B, C vai dizer Y, Z. Então você fica distorcendo na mente, criando situações que nem aconteceram. E muitas vezes o nosso medo, ele é criado nesse cenário de distorção. Nessa caixinha de distorção no nosso cérebro, muitas vezes os nossos medos são criados ali. Porque existe o medo real e o medo que a gente cria. Se a gente pegar numa tabela de 0 a 10, 5 é o medo real e o restante é o que a gente cria, né? Que nem se concretiza muitas vezes. Então, a gente parte para esse caminho aí. E a generalização, o que é? É quando a gente transfere as conclusões, né? Então, por exemplo, você teve um relacionamento que foi ruim porque essa pessoa foi muito canalha com você. Então você se priva de relacionamentos porque você tem essa impressão de que todos os relacionamentos será com canalha. Isso é generalização. Todo mundo que gosta de azul é assim. Todo mundo que quer tal coisa é desse jeito. Então você, por uma situação, às vezes é por uma memória que você tem, por uma vivência que você passou, você transfere todas as outras coisas que são semelhantes a essa experiência como ruim ou boa, de acordo com aquilo que foi para você. Então, o que a gente entendeu até aqui? Que o nosso cérebro, ele vai responder usando os papéis, né? Ou a vítima, ou o algoz, ou a vítima, o algoz, esqueci do outro, daqui a pouco eu já lembro. E a gente vai sempre distorcer, omitir, distorcer e generalizar todas as coisas que estão acontecendo. Então, quando a gente está no papel da vítima, a gente tem uma determinada atitude. Quando a gente vai para o papel do algoz, a gente tem uma outra atitude. E quando a gente está no papel do herói, lembrei, quando a gente está no papel do herói, a gente tem outra atitude. Que lugar a gente precisa estar? Mas o máximo que a gente conseguir no ponto neutro. Mas para que isso? Para que a leveza da mente te traga leveza para a vida. E que mente que tem que estar leve? A sua? A minha? Se a gente fica criando esse monte de história dentro da cabeça da gente, a gente não vive. A gente vive na ansiedade, no medo ou deprime. Então, quando eu saio desses papéis e sento no lugar neutro, eu consigo ter uma perspectiva maior do que de fato está acontecendo. E eu uso essas informações para discernir aquela situação, para discernir aquele acontecimento, aquela notícia. Então eu paro com essa coisa de que tá todo mundo fazendo para mim, né? É a vítima? Não, é tudo para mim, tudo é contra mim. Ou não, nossa, eu sou ruim para todo mundo. Eu quero salvar todo mundo. Então, assim, eu vi esses dias uma autora, não vou lembrar, acho que é a Roberta Firex, se eu não me engano, e ela estava falando, né? Todo mundo quer salvar a humanidade, mas ninguém quer se salvar. E é real isso. Então, se a gente parar de que, peraí, em vez de a gente querer salvar todo mundo, se a gente se salvar, a gente se salva e consegue salvar quem mora perto, né? Dentro da sua casa. Já é, ó. E aí, se todo mundo fizer isso, olha só que interessante que será, né? E aí, o que a gente acontece? Quando a gente começa a conviver com as pessoas e usando essas formas de ver os acontecimentos,
a gente começa a entender que os nossos relacionamentos, que é o que a gente começou, né? Então a gente começou essa live falando sobre relacionamento. Você que entrou depois, volta lá no início, para você entender aonde que relacionamento se encaixa nessa leveza na vida. Tudo na vida é relacionamento. Então, quando eu começo a ler as pessoas e a entender as pessoas por este desenho que a gente conversou, eu começo a entender que ela é tão humana quanto eu e que também tem as distorções dela. Ela também oculta e generaliza tanto quanto eu. Então, pera lá. Será que eu não preciso dar um voto para ela? Para mim também? Então, os nossos relacionamentos, eles são caminhos para a gente se aperfeiçoar como ser humano. Tá faltando ser humano neste planeta, não é mesmo? Então, assim, vamos ser humano? Vamos, a gente está aqui para ser humano? Então, como é que a gente faz com que esses relacionamentos se tornem aprendizados pra gente? Para que a gente consiga conviver melhor com eles e aprender com eles. Porque muitas vezes esses relacionamentos estão mostrando quem eu sou lá dentro, lá naquela minha parte que eu oculto, aquela parte que eu não quero mostrar muitas vezes. Então, a partir de hoje, vamos começar a pensar que o outro é que nem você. Generaliza, omite e distorce. E aí, o que acontece? Então, como cada pessoa vai ter essas omissões, generalização, o que acontece? Da onde a gente tira isso? Da onde a gente busca informação para agir dessa forma no momento presente? A gente vai lá nas nossas memórias. A gente vai lá nos eventos em que a gente viveu, nas coisas que já aconteceu com a gente. A gente busca informação neste lugar. É um lugar confortável? Muitas vezes não é, mas ele é familiar, então eu sempre vou lá. É um lugar que eu conheço, eu me sinto segura ali, então eu sempre vou lá, nesse lugar, buscar informação. Então a gente vai sempre usar os filtros que nós vamos utilizar para omitir, né, generalizar as coisas que vão estar acontecendo, ou distorcer, né? Eu vou usar o quê? Eu vou usar esses filtros. Depois que eu usar esses filtros, eu vou pegar, misturar com os meus valores pessoais diante daquela situação que está acontecendo. Vou pegar as minhas crenças e somar a esses filtros e a esses valores. Vou pegar punhadinhos das minhas memórias e experiências que eu já vivi para construir uma informação na minha cabeça. Olha como é complexo esse negócio de pensar, né? Então, através desse combo de coisas, eu vou tomar decisões, eu vou agir no mundo. E a pergunta que eu faço para você é: será que essa forma que você está agindo é a melhor forma para você? Para quem convive com você? Porque às vezes não é, né? Às vezes o ambiente que você está convivendo, às vezes o ambiente que você tá pesado, tá cansativo, né? E a gente tá vivendo um momento onde nós estamos cansados, né? Todas as pessoas estão cansadas de tudo, né? Da situação, da política, da economia, das questões de não poder sair. Tudo isso altera muito, 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 muito como eu olho para o mundo. E fazer este processo mental é extremamente cansativo. Então é mais fácil generalizar, todo mundo é ruim mesmo e pronto. Só que não funciona assim. Porque no final das contas, quando a gente vai fechar a conta, fica ruim para quem? Para mim. Então, como é que eu posso trazer essa leveza para mim? Diante de tudo que está acontecendo. Como é que eu posso trabalhar com esses cenários e com essas cenas que eu estou vendo de uma forma mais leve? Olhar para a vida com mais leveza, né? Então, uma forma de você fazer isso é se conectar com a natureza. É lá na natureza, no simples. Olha para uma árvore. Imagina que a árvore é você. Aquela árvore bem frondosa, com aquele caule bem grosso, com muitas raízes. Você é assim. Que vai ter período que vai estar
totalmente sem uma folha. Vai ter períodos que vai estar ali frondosa, fazendo sombra para quem quiser. Seja árvore na vida. Vamos ser árvore na vida das pessoas, né? E pra gente também. Pra gente poder viver bem. Pra gente poder viver melhor. Estamos vivendo tempos bem difíceis. E se cada um passar a olhar que todos os outros omitem, distorce, generaliza, e que vão usar todas esses filtros, memórias para agir no mundo, eu consigo olhar para mim. Como é que eu faço? Quando eu vejo tal coisa, como eu reajo? Ontem, eu recebi um monte de mensagem ontem. Ah, você estava dançando? Tava dançando no sol. Por quê? Porque me faz bem. Porque me conecta com o meu corpo. E a nossa prática de hoje é para conectar com o corpo. Se a gente sair da mente e voltar para o corpo, a gente vai perceber todas essas coisas que eu falei aqui. Porque isso está no nosso corpo físico. Só que a gente está tão desconectado desse corpo físico que a gente fica só na mente, criando esse monte de história que nem é real, muitas vezes. Então, saia da mente, volte para o corpo, para a sua essência, sinta o corpo. O corpo está aí. Sinta. Eu já falei aqui que eu estou fazendo uma vivência corporal que está sendo sensacional. A gente está agora falando sobre as pernas. O que as nossas pernas representam na vida? O joelho, meu povo. O que o seu joelho representa na vida? Joelho, ancestralidade, ó, tudo ali conectado. Como é que tá o seu joelho? Tá flexível, móvel, bastante mobilidade, tá travado, tá doendo. Vai dizer muito como tá o seu relacionamento com a sua ancestralidade. Então, as nossas pernas nos sustentam, o nosso pé nos sustenta. Quando foi a última vez que você tocou o seu pé? Se conectou com o seu pé? Então, assim, a gente não valoriza as coisas que estão aqui com a gente, que é o pé, a mão. Hoje a gente vai fazer um trabalho com a mão, para vocês sentirem essa conexão que a gente tem com o corpo, de uma forma mais íntima. Então, às vezes está faltando intimidade entre você e o seu corpo. E aí, quando a gente começa a entender essa forma como as coisas se desdobram no mundo, a gente começa a entender o quê? Nem tudo que a gente está vendo é o que é. Nem tudo é o que é. E quando a gente passa a olhar dessa forma, a gente não tem uma primeira conclusão ali logo de imediato. A gente vai pensar um pouquinho mais. Antes de eu te julgar, ou te condenar, ou não aceitar o seu ponto de vista, ou discordar das suas escolhas, eu vou parar e pensar. Que tá tudo bem você pensar do jeito que você pensa, e eu fico com a minha forma de pensar. Somos felizes assim, né? E aí a gente lembra como é que a gente conecta tudo isso, né? Então lá, quando a gente falou sobre os humores no Ayurveda, né, que é o Vata, Pitta e Kapha, esses humores estão relacionados com essa forma de pensar também. Porque o Ayurveda, ele não separa o corpo da mente. Tudo é uma coisa só. Quem faz isso é a gente aqui, né, no Ocidente. Mas eles não separam. Então, entender como é que a gente funciona, como é que o seu intestino, do jeito que ele funciona, é como funciona a sua cabeça. Já parou para pensar nisso? Para eles é assim. A forma como o seu intestino funciona vai dizer muito como você pensa. Tá tudo ali, ó, relacionado. Ah, não foi no banheiro? Está enfesado, mais irritado. Então você acha que você está pensando direito? Porque você não foi no banheiro. Então seu cérebro não está funcionando direito. Olha que louco isso, né? Talvez nunca ninguém falou para você isso, que você não foi no banheiro, você não está pensando direito. Então tudo isso tem que estar funcionando, esse corpo tem que estar funcionando. Todo como se fosse um reloginho, todas as engrenagens rodando. Nem mais rápido, nem mais devagar, nem parada. Então, às vezes tem coisa parada aí em você, e esse estar parado em você pode estar dizendo muitas coisas. Então, não vou aprofundar tanto, isso fica para um outro momento. E a gente vai fazer a prática de hoje, que vai ser a respiração consciente em mãos. O que a gente vai fazer? Eu vou até tirar aqui o meu anel para poder mostrar para vocês. Deixa eu sentar um pouquinho mais para trás aqui, para vocês me enxergarem. Aqui. Ok.
As nossas mãos, fecha teus olhos e junta a palma das mãos. Dá uma esfregadinha assim. Une suas polaridades e junta a palma das mãos. Fecha um pouquinho os seus olhos. E respira. Respira. A gente fala que essa postura é mão de oração, né? Então, respira. Deixa as mãos unidas e respira. Inspira, solta o ar. E percebe como uma mão entrega à outra um fluxo, uma sensação. Não sei que nome que você vai dar, mas observa, leva a tua atenção lá para a mão. Os dedos que estão unidos, uma palma encontrando a outra. Percebe o movimento que está acontecendo aí no encontro dessas mãos. Ok. Percebe se isso sobe para o teu braço ou se fica apenas concentrado ali na palma das mãos. Percebe que quando a ponta dos dedos se juntam, e aí você pode manter só as pontas unidas. Que sensação você tem quando junta só a pontinha dos dedos? Afasta a palma da mão e só as pontinhas dos dedos. Pode abrir um pouquinho os seus olhos para você ver como que é. Fecha novamente e observa. Solta os ombros, relaxe. Observa quais são as sensações que você tem quando você faz esse movimento com suas mãos. Agora você, junta uma mão na outra e aperta. Aperta uma mão na outra e sente essa pressão. A mão esquerda aperta a direita, solta. Mão direita aperta a mão esquerda e solta. Vá fazendo esse movimento, acompanhando o ritmo da sua respiração. Aperta e solta. Agora a gente vai começar a apertar os dedos. Então, mão esquerda aperta, fecha toda a sua mão no polegar direito, aperta, solta, aperta, solta. Dedo indicador, mão esquerda apertando mão direita. A gente passa para o dedo médio, aperta, solta, aperta, solta. Dedo anelar, dedo mínimo. A gente troca de mão, então mão direita, fecha a mão no polegar esquerdo, aperta, solta, aperta, solta. Dedo indicador, aperta, solta. Mantenha teus olhos fechados, para que a tua atenção e foco fique exatamente no movimento que você está executando. Aperta e solta. Dedo anelar, aperta, solta. Dedo mínimo, aperta e solta. Agora a gente massageia com o polegar esquerdo, a gente vai massagear a palma da mão direita. Então você vai fazer um círculo pequenininho na palma da mão e você vai aumentando este círculo. Pode colocar um pouquinho de pressão, sinta cada ossinho da palma da sua mão. Cada ossinho aí tem um papel, uma função importante. Todos eles são importantes. Imagina se você tirasse um desses ossinhos, o que aconteceria? Então, todos eles são importantes. A gente vai trocar, polegar direito, fazendo pequenos círculos na mão esquerda.
Pode encostar os braços no corpo se estiver cansando, ou apoiar se tiver um braço na cadeira. Movimente. E agora, esfregue uma mão na outra. Esfregue e pare de novo na frente do seu peito. Respira e observa a sua mão. Como é que está a energia dessa mão? O fluxo da mão? Está formigando? Esse formigamento pode subir pelos seus braços, ao longo do braço, passar pelos seus ombros e ir até a nuca. Inspira, solta e deixa esse formigamento ir subindo pela sua cabeça. E ele volta, faz o caminho, retorna e volta para a palma das mãos. Coloque as mãos viradas com a palma para cima sobre os seus joelhos e observa o fluxo na mão. Inspire, solta o ar e observa. Quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Tudo bem aí? Meu corpo esquentou inteiro. Não só as mãos, mas meu pé está suando absurdamente. Porque eu estava aqui com Crocs, né? E ele é super quente, meu pé está transpirando. Perceba que a gente fez um trabalho só na mão. E ele respondeu o corpo inteiro. Como é algo que eu faço com frequência, o meu corpo inteiro responde. Talvez o seu tenha ficado só aqui na parte de cima. O meu percorreu o corpo todo. O ideal é que a gente crie esse caminho para o corpo para que ele se conecte inteiro. Tudo é uma coisa só, gente. A mente, o corpo, o que eu sinto, os meus órgãos internos, meus sistemas, os fluidos do meu corpo. Tudo isso é uma coisa só. Só que a gente está tão desconectado disso. Então, esse movimento da palma das mãos, olha como ele descarregou uma energia para o corpo todo. Então, essas práticas são muito, muito profundas e vão trazendo para a gente insights quando você começa a colocar elas ali de manhã, quando você acorda, na tua rotina. Funciona e te conecta. E isso vai trazer leveza. Isso deixa a tua mente mais relaxada. Tenho certeza que vocês estão muito mais relaxados agora do que quando a gente começou. Essa live vai ficar gravada. Vocês vão poder assistir novamente. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer termo, sobre qualquer questão que eu coloquei aqui, vocês podem mandar para mim por direct, deixar mensagem, né, no WhatsApp. Eu respondo todo mundo. Tô devendo vídeo, fiquem tranquilos que eu vou fazer. Sobre o café, porque não tomar o café em jejum, que isso virou polêmica e está sendo muito interessante o debate que a gente está fazendo. Lembrem-se de se inscrever lá no canal do YouTube, compartilhem com as pessoas que vocês amam e que esse conteúdo possa ter trazido um pouquinho mais de leveza para a tua vida, tá bom? Beijo grande, um bom domingo para todo mundo e domingo que vem a gente se vê. O tema, vocês sabem que é só no meio da semana que eu vou saber qual que a gente vai trabalhar. E é isso, tá bom? Beijo grande, fiquem bem. Obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo enorme. E a gente se vê no próximo domingo. Beijos!